Então, o próximo exemplo é z igual a 4 menos 4i raiz de 3. Como nós vamos escrever esse número z na forma trigonométrica? Primeiramente, vamos calcular o módulo, certo? Raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Muito bem. Logo, pessoal, o módulo vai ser a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais a parte imaginária, que é o b, né, que é menos 4 raiz de 3 ao quadrado, ok? Cuida com esse cálculo, certo? Então, o módulo de z vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Aqui nós temos 4 ao quadrado dá 16, e raiz de 3 ao quadrado dá 3, fica 16 vezes 3, que dá 48. Logo, o módulo de z vai ser a raiz quadrada de 64, que é exatamente 8 unidades de comprimento. Fechou? Muito bem. Agora nós devemos descobrir o ângulo, ou seja, saber o argumento deste número complexo. Para isso, nós devemos fazer o quê? Calcular o cosseno de θ, que é a sobre o módulo de z. Cosseno θ vai ser o a, que é 4, sobre o módulo, que é 8. Simplificando o 4 com 8 por 4, então vai dar 1 meio. Fechou? Agora vamos encontrar o seno θ. Seno θ é b sobre o módulo de z. Seno θ, o b vale quanto? O b vale menos 4 raiz de 3 sobre 8. Simplificando o 4 e o 8 por 4, nós vamos ter menos raiz de 3 sobre 2. Muito bem, esse é um momento muito importante que vocês têm que tomar bastante cuidado. Nós sabemos que o cosseno do ângulo θ vale 1 meio e nós sabemos que o seno do ângulo θ vale menos raiz de 3 sobre 2. Bom, então aqui nós devemos pensar da seguinte forma. Olhando aqui para o número complexo na forma algébrica, nós temos que a parte real dele é positiva, ou seja, está aqui, e que a parte imaginária dele é negativa, ou seja, no eixo imaginário, na parte negativa. Então, a imagem desse número complexo está no quarto quadrante. Portanto, esse ângulo θ aqui, ele está no quarto quadrante. Certo, gente? Então, basta agora a gente lembrar qual é o ângulo em que o cosseno vale 1 meio e que o seno vale raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, lembrando da tabelinha lá dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, a gente sabe então que o cosseno de 1 meio equivale a o ângulo de 60 graus. Então, nós temos que encontrar o ângulo equivalente a 60 graus, só que no quarto quadrante. Então, equivalente a 60 graus no quarto quadrante seria exatamente, lembrando do FPF, que eu já expliquei para vocês, quanto falta para chegar em 360, que é uma volta completa, né? Então, tem que faltar 60 para chegar lá. Ou seja, o ângulo aqui tem que ser de 300 graus, correto? E 300 graus em radianos é exatamente 5 pi terços. Ok, pessoal? Então, olha só, nós podemos escrever o número complexo z na forma trigonométrica da seguinte forma: o módulo vezes cosseno θ mais i seno θ. Então, z pode ser o módulo, que é 8, vezes o cosseno θ. A gente já viu que o ângulo é de 300 graus, então eu vou ficar com cosseno de 300 graus mais i vezes o seno de 300 graus. Eu também posso escrever usando radianos. 8 vezes o cosseno de 5 pi terços mais i vezes o seno de 5 pi terços. Tá? E existe uma outra forma de fazer também, pensando com ângulo negativo. Se o ângulo de 60 nesse sentido, 60 graus positivo, neste sentido, menos 60 graus.
ou seja, são equivalentes também. Então eu poderia escrever também da seguinte forma: 8 vezes o cosseno de menos 60 graus mais i vezes o seno de menos 60 graus. Também está correto. É interessante colocar aqui os parênteses, né? Para não haver confusão alguma. Perfeito, pessoal? Muito bem.